Olá, meninos, boa tarde. Eu tô aqui para poder atender a demanda de alguns alunos aí que entraram em contato comigo com dúvidas a respeito dos exercícios que eu passei essa semana. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês, mantenham a calma, tá? Nós vamos trabalhar nesse tema quantas semanas forem necessárias, tá certo? Eu volto, eu explico novamente, sem problema algum, tá? Mantenham a calma e vamos começar com a base, vamos começar aos poucos que a gente chega lá, tá bom? Antes de tirar as dúvidas dos exercícios, né, que os meninos ficaram com dúvida, eu quero que vocês anotem o seguinte no caderno de vocês, ó. Massa molar. Conceito. Seria a soma das massas de todos os elementos que formam uma substância. O valor obtido é referente a 1 mol. Tá, o que é mol? Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro vamos falar de massa molar? Então vamos lá, ó. Se eu colocar para vocês, isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. H2O. Eles vão falar para mim, isso aí é a fórmula química da água, né? Como que eu calculo a massa molar da fórmula química da água? Vem cá, vamos prestar atenção. Lembra que no ano passado eu levei para vocês uma tabelinha dessa, dei uma para cada um? Lembra que a gente coloriu, lembra disso? Para reconhecer metal a metal, estão lembrados? Então, e lembra que a gente viu também que tinham dois números agregados aqui a cada símbolo de cada elemento? Por exemplo, hidrogênio, 1 e 1,008. Aí a gente vem aqui, ó, vamos ver aqui. O oxigênio, ó, tem 8 e 15,999. Quer dizer, esse 15,999 pode virar 16, não pode? Vamos arredondar isso aqui? E lembra que eu falei para vocês que o número menor é o número atômico e o maior é a massa atômica? Então, para eu calcular a massa molar, eu uso sempre a massa atômica, quer dizer, o número maior. Se eu for usar o oxigênio, vai ser 16. Se for o nitrogênio, vai ser 14. Se for o enxofre, vai ser 32. Se for o fósforo, 31. 30,9, posso arredondar, para 31, não posso? Então, tá, já encontrei aqui as massas. Então, todas as massas que eu trabalhar com vocês nos exercícios, elas saíram daqui. Ou eu posso dar as massas no exercício, ou pedir que vocês olhem na tabela periódica. Mas pedir que vocês adivinhem as massas, isso jamais, tá? Vocês têm que ter alguma coisa para poder estar orientando vocês, tá? Para poder consultar, tá certo? Então, vamos lá. Não tem que adivinhar massa de nada, não. Se vocês olharem lá na tabela, a massa do hidrogênio é referente a 1, não é? Então, olha só. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Então, aqui eu tenho 1 vezes 2, certo? Mais. Qual que é a massa do oxigênio na tabela? 16. Será que é? Vamos confirmar? Olha só, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o oxigênio aqui. Chega pertinho pra vocês verem. Olha só. Viram o oxigênio, massa 16. Olha aqui, ó, massa 16, tá certo? Aí eu pego aqui, ó, olha o hidrogênio. Massa 1, né? 1,008, não dá para poder arredondar para 1,5 ou 1, então vamos para 1 mesmo, tá certo? Então, massa 1, beleza. Então, ó, o que eu fiz? 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios, mais 16, porque eu tenho 1 oxigênio. Quando eu somo tudo isso, qual é o resultante que eu tenho? 18 gramas. Isso para cada mol. Tá certo? Tá. Tô começando a entender. Vamos ver um outro exemplo? Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, NH3, a amônia. Aí eu vou lá na tabela periódica. Vamos ver qual que é a massa do nitrogênio. Vamos ver? Vamos procurar ele aqui? Olha ele aqui. Nitrogênio, massa 14. Conseguiram visualizar ele aí, ó? Massa 14, tá? Hidrogênio a gente já olhou, massa 1. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1 nitrogênio de massa 14 mais 1 vezes 3, né? Que é 1 do hidrogênio vezes 3. Então, o total aqui, a minha massa vai ser quanto, né? Quanto que vai dar esse somatório aqui? Vai me dar 17 gramas. 17, que é 1, tá, gente? Gramas por mol. Beleza. Mas, professor, eu entendi como faz para calcular a massa molar, mas esse mol aí, eu não tô entendendo, não. Mol é diminutivo de molécula? Não, não é diminutivo de molécula. Mol, então vamos anotar aí também? Mol.
unidade de medida utilizada para quantificar entidades extremamente, né, tá? Quando eu falo que são muito pequenas, é porque são extremamente pequenas mesmo, tá? Não são vistas a olho nu, tá? Então, o mol é uma unidade de medida usada para quantificar entidades muito pequenas, que seriam átomos, íons, moléculas, tá certo? Ai, professora, mas que doideira é essa? Seria uma unidade de medida tipo quilo, litro, ml? Sim, seria. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Se eu falar assim pra vocês, que eu tenho uma dúzia de bananas, tá? Ou 1 quilograma de carne, tá? Ou ainda, vamos pôr 1 litro de leite. O que eu sei em cima disso? O que eu posso extrair disso aqui? Que se eu tenho uma dúzia de bananas, é o mesmo que eu ter o quê? 12 unidades de bananas, não é isso? Eu não sei que é assim? Isso eu sei. Isso é conhecimento de mundo, né? 1 quilo de carne é o mesmo que 1.000 gramas de carne, certo? 1 litro de leite seria o mesmo que o quê? 1.000 mililitros de leite. Beleza. São unidades que a gente conhece e consegue fazer a conversão, não é? São unidades que a gente usa no nosso dia a dia. Então, pessoal, o que acontece? Olha só. Vamos pegar e vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui 1 mol de, sei lá, 1 mol de íons, tá? 1 mol de íons. Mol de qualquer coisa, precisa de qualquer coisa. Eu tenho que ter um número agregado a esse mol. Eu não sei que uma dúzia são 12, não sei. Então, e 1 mol? 1 mol é referente a quantas unidades do que ele estiver quantificando. Vamos lá. Então, o mol, as unidades que são correspondentes a 1 mol, elas estão aqui, ó. Ela é referente à constante de Avogadro, tá certo? A constante de Avogadro, que é esse valor aqui. Ele é um pouquinho maior que isso, mas a gente simplifica aqui no 6 para ficar mais fácil, tá? Então, a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, tá? Que é correspondente a 1 mol. O que significa? Que 1 mol de qualquer coisa contém esse número aqui de unidades desta coisa, tá? Vamos anotar isso aqui então, ó. 1 mol de íons contém 6 vezes 10 a 23 íons, tá certo? E se fosse 1 mol de moléculas, 1 mol de moléculas, também teriam 6 vezes 10 a 23 moléculas, tudo bem? Tá? Tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Olha só, presta atenção nessa analogia, tá? No que eu vou fazer aqui. Vamos dizer que eu coloco assim, ó, eu tenho uma dúzia de laranjas, certo? Eu tenho uma dúzia de laranjas. Então, uma dúzia de laranjas, vamos lá, contém, vamos lá, 12 laranjas, tá? Uma dúzia de laranjas contém 12 laranjas. Não é assim? Não é assim? E aí, vamos acreditar, tá, gente? Isso aqui é eu que tô falando, eu não sei não, tá? Vamos colocar aqui um outro risquinho aqui, vamos pôr aqui, ó. Que essas 12 laranjas pesam 1 quilograma, tá? Vamos acreditar nisso? Então, vamos lá, ó. Uma dúzia de laranjas contém 12 laranjas que pesam 1 quilograma, tá? Beleza, tá. E se eu colocar assim, uma dúzia de, vamos lá, de pães. Uma dúzia de pães contém quantos pães? 12 pães também, não é? Ó, 12 pães. E pesam quanto, né? Quanto que a gente espera que vá pesar, que vão pesar aí 12
pães, né? Vamos pensar? Vamos colocar aí, se a gente tiver um pãozinho de 50 gramas, a gente espera o quê? A gente espera, aí, vamos pensar que a gente tem, então, 600 gramas, tá certo? Então, ó, olha só, o que eu quero mostrar pra vocês? Que se uma dúzia de laranjas contém 12 laranjas e pesam 1 quilo, e uma dúzia de pães contém 12 pães e pesam 600 gramas, o que eu posso tirar disso aqui? O que eu posso tirar é que eu sei que uma dúzia são 12, certo? Isso eu tenho certeza que uma dúzia são 12. Agora, o peso vai depender daquilo que eu tô trabalhando, não é assim? E onde que a química entra nisso? Onde que o mol entra nisso? É o seguinte, ó, vai ser assim, ó, vocês vão guardar assim. Um mol de qualquer coisa contém 6 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa, independente do que eu esteja falando. Aí lembra que lá atrás a gente calculou a massa molar da água? Então vamos usar a água aqui, ó. 1 mol de H2O contém, podem escrever aí, contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de quê? De H2O, tudo bem? Que pesam, então aqui contém e que pesam, a gente calculou lá atrás, lembra? 18 gramas, certo? Ó, então, desanota aí, 1 mol de H2O contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O que pesam 18 gramas, tudo bem? Tá? Ok. E se eu pegasse a amônia, o NH3, lá atrás também eu calculei a massa molar do NH3, tá? 1 mol de NH3 contém o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. E pesam quanto? Pesam 17... Que 17 feio, né, gente? O que é isso? 17 gramas, tá certo? Então, olha só. 1 mol são 6 vezes 10 a 23. O peso vai depender de quem eu estiver falando. Tudo bem? Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui atrás. Só que aqui eu tava falando de quê? De dúzia, de laranja e de pães, tá? Aqui eu mudei. Aqui eu coloquei uma pegada mais química, tá certo? Então, olha só. O importante agora, o que é importante pra gente agora? É a gente anotar, né? Igual eu pedi pra vocês anotarem aí. Esses conceitos de massa molar, mol e constante de Avogadro, tá certo? E lembrar como que a gente faz para poder calcular a massa molar, tá certo? Agora eu vou gravar um segundo videozinho com alguns exemplos daqueles exercícios que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? Ó, um abraço e vamos lá pro nosso segundo vídeo.